Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou a Bia Cácavo, orientadora e consultora educacional. Estou aqui com um projeto, que a gente faz, o projeto Café com a Orientadora, Bia Cácavo. E vou ter o prazer de convidar a minha xará Bia, e orientadora também. A Bia me acompanha há um bom tempo já, somos amigas desde os 5 anos de idade, imagina. E ambas, Ana Beatriz, orientadora educacional, e trabalhamos juntas. Então, vou chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo do Café com a Orientadora. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Já fiz o convite. Vamos lá. Bia? Peraí. Ah, tá aí. Então, pronto. Voltou, veio? Ah, ótimo. Gente, então, o nosso Café com a Orientadora, não podia faltar aqui. Claro que, assim, quem me acompanha sabe que eu não bebo café, tá, gente? Então, no meu caso, é uma aguinha. Mas o Café com a Orientadora, ele tem um propósito de 20 minutinhos de um bom bate-papo, uma boa conversa com profissionais da educação. Então, esse é o nosso propósito. E eu tive o prazer de convidar a nossa Bia Cunha para esse bate-papo de um assunto muito bacana. Então, antes da gente iniciar, falar sobre projetos educacionais... Tô, perfeito. Então tá. Eu gostaria, Bia, que você se apresentasse um pouquinho. Nós somos de Brasília, para quem é de fora, de outro estado. Nós somos de Brasília, ambas, são orientadores educacionais. Eu sempre trabalhei na rede particular, nas escolas particulares. E a Bia tem um percurso aí também muito bacana, muito interessante. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, é importante que as pessoas conheçam você um pouquinho. Então, fala um pouquinho de você, Bia, por favor. Então, eu, na verdade, comecei a trabalhar como assistente de educação com 14 anos numa escola de criança especial, porque eu dava muito trabalho na escola. E essa foi uma solução para eu ir para outra área, entrar no ritmo e, ao mesmo tempo, me apaixonei, E aí, desde então, eu fiz pedagogia, aí fiz psicopedagogia, fiz pós em psicopedagogia clínica, fiz pós em orientação familiar, em orientação sexual. E eu fui me aperfeiçoando porque realmente eu sou apaixonada pela área de orientação educacional. Já tentei trabalhar em outra área, trabalhei 3 anos em avaliação, não dou conta, não tem nada a ver com o meu perfil. Já trabalhei como supervisora, também não gosto. Porque eu acho que limita muito só trabalhar com a parte mais cognitiva, pedagógica, Eu gosto de ampliar um pouco mais. Eu costumo dizer que eu também não sou uma orientadora meio padrão que faz sempre as mesmas coisas, Eu tento me reinventar o tempo todo, Que é um desafio grande também, Claro. Mas eu trabalhei até 2007 na iniciativa privada. Eu peguei todos os segmentos. Desde o ensino médio, quando eu formei com 21, eu fui para trabalhar como orientadora do ensino médio, que foi um grande desafio, Eu tinha 21 anos e tinha alunos com 17, 18, E teve muito percalços nesses anos, Até eu também amadurecer e chegar onde eu tô, Sim. Porque eu lembro que uma vez eu liguei para a diretora chorando, meu Deus, eu fiz certo. Ela, não, você fez. Mas porque a gente vai aprendendo, Vai crescendo, amadurecendo. E eu falo assim, nessa nossa trajetória, como orientadora educacional, e para todas as profissões, a gente tem que estar com a mente muito aberta, porque a gente está em um eterno aprendizado também, Não tem como falar. Por exemplo, todos nós passamos por uma pandemia, todos nós precisamos nos reinventar em relação a isso. Mas a nossa parceria, para todo mundo entender, ela vai além, não só da profissão, mas de uma amizade muito grande. Mas a gente tem, assim, algo muito, muito, muito em comum, além da profissão, que é a vocação pela nossa profissão. Isso faz toda a diferença, é algo que eu sempre falo
muito para quem me acompanha, para quem já me acompanha meus cursos, que é a questão da valorização, de você se valorizar e Uhum. você amar aquilo que você faz. Então, que faz toda a diferença. Porque, assim, os problemas, as dificuldades nós vamos ter sempre. Mas quando você realmente se dedica e tem um diferencial e busca isso, né, dentro desse Uhum. processo, isso faz toda a diferença. Então, esse nosso bate-papo, Ô, né, Bia, pode deixa eu falar. só terminar. Aí, depois de 2008, eu entrei na Secretaria de Educação, que também peguei vários segmentos. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu fui para a reintegração do CAG. Eram aqueles menores infratores que dormiam no CAG e passavam o dia na escola. Para mim foi Lembro disso. um baita de um desafio, mas a gente vai, e hoje, atualmente, eu estou na educação infantil. É isso. Aí. E é uma grande trajetória, né? Então, a sua bagagem, ela é muito rica, né? Pela faixa etária, pelos desafios que você passou, né? Então, tanto quem trabalha na rede particular quanto na rede pública, isso traz uma bagagem muito grande. E aí vem o assunto, né? O Café com a Orientadora, ele é curtinho, porque a gente está aqui para pincelar uma informação para vocês, um assunto. E aí, num bate-papo com a Bia, a gente falou, poxa, o que a gente já pode começar a falar um pouquinho para o pessoal, para as pessoas, né? Para os profissionais de educação, uma área, né, um tema importantíssimo para o ano letivo, que são os projetos educacionais. Então, o Sim. projeto educacional, ele vem dentro, né? A gente não está aqui para falar de teoria, porque teoria é muito simples hoje, né? A gente tem uma ferramenta que até o Google, enfim, independente. Você, os livros, é só buscar a questão de Uhum. teoria. A gente fala muito da questão da prática, né? Nesse sentido. Então, falando um pouquinho, né, Bia, dessa experiência, dessa bagagem, sobre os projetos educacionais, a gente precisa analisar, né, dentro da realidade de cada escola, de cada segmento que você tem, né, o perfil e as necessidades. Uhum. E aí eu te pergunto, nesse primeiro momento, quando a gente vem no planejamento anual, que é a questão dos projetos educacionais, quais são os projetos que a gente pode já pensar de antemão que já faz parte mesmo do planejamento anual? Vamos dizer assim, os projetos obrigatórios, mas os necessários já. Olha, Bia, eu acho que quando a gente trabalha de uma forma preventiva, é a melhor forma, né? Porque quando eu vou para uma escola e o meu trabalho passa a ser só apagar incêndio, não mostra o trabalho do orientador, não mostra a importância do nosso trabalho, porque acaba que a gente só atende menino que dá problema, e aí, assim, fica muito vazio o nosso trabalho, né? Aí uma outra Uhum. pessoa com uma formação até menos ampla que nem a nossa, poderia fazer, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção e mostrar a importância do nosso trabalho. E eu acho que a gente tem 3 vias. A gente trabalha preventivamente com os professores, com os estudantes e professores e equipe gestora, né? Com os estudantes e com os pais. Quando a gente fecha esse leque, eu acho que a gente consegue fluir tão bem que, assim, a gente não vai deixando beiradas. Eu vou falando que a gente não vai deixando o Sim, fio se espalhar, né? se amarra, né? Assim, existem algumas coisas básicas que se espera de um orientador. Que a gente trabalhe, por exemplo, projeto de bullying, né? Realmente está uma coisa muito forte a questão do bullying. A gente teve uma pandemia que os estudantes, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, tiveram muito impacto com riscos de tentativa de suicídio, e que é uma coisa que ninguém fala, né? Mas que é Sim. importante a gente Uhum. trabalhar sobre isso, sobre essas dores, né? Eu acho que a gente treinar desde pequeno que eles tenham habilidades socioemocionais, porque a gente às vezes fica tão preocupado, uma escola, né? Ela fica tão preocupada, qual vai ser a minha nota no Enem, qual vai ser a nota de corte, quantas pessoas passaram. Fica tão preocupada em só focar na parte cognitiva que as pessoas esquecem a importância que tem a gente ter a habilidade socioemocional super desenvolvida. Primeiro, Perfeito. até para passar num vestibular, para passar no Enem, Uhum. para eu dar conta de terminar o ensino médio e para eu ser um bom profissional. Porque quem não tem isso, às vezes, você pode pegar uma pessoa que é super dotada, que ela teria uma habilidade de passar em qualquer universidade no Brasil. Mas na hora que ela Porém, vai para a área emocional. profissional, ela não dá conta, Por isso que né? Então, se assim, fala, né? E tem esse processo do projeto de vida, que é muito sério, né? Não é só uhum, para uhum. constar. Então, quando a Não, gente não. elabora, junto com a equipe, coordenação, professores e equipe,
tem que ter também esse cuidado, já trazendo um pouquinho a questão do BNCC, a questão do projeto de vida, né? Então, isso Sim. ele é importantíssimo e vem já desde a base, né? Que é E significativo. dentro do projeto de vida, você tem lá, ele é mega amplo, né? A gente poderia colocar todos os projetos de orientação dentro do projeto de vida. Porque ele está lá falando sobre, não, sobre vida saudável, hábitos saudáveis. A parte mental é saudável. Se eu tenho uma parte mental saudável, eu tenho uma vida saudável. Então, assim, ele faz um leque bem grande para a gente poder desenvolver assim, mais tranquilo em cima disso, né? Uhum. Uma outra coisa interessante é assim, o ano passado, por exemplo, depois que a gente voltou a ter as aulas presenciais, a gente teve um impacto muito grande na educação, com relação não só à parte de cognitiva, né, uma defasagem realmente pedagógica muito grande, mas a gente teve um baque emocional de dificuldade de se relacionar. Tiveram crianças, por exemplo, que passaram 2 anos online que não socializava. Aí ela entrava na educação, na escola classe, né, ou no ensino fundamental 1, ela não tinha se relacionado com nenhuma criança. Isso Imagina. ah, meu Deus, não pode? Aconteceu. Eu peguei na Claro. educação infantil menino com fralda, menino com chupeta, menino manda no peito. Por quê? Porque as crianças não se desenvolveram, não se relacionaram e não tiveram esse impulso para ir, né? E Então, assim, isso o ano vai só passado, assim, cortando, da educação infantil ao ensino médio, né? todas, A gente todos os percebe níveis. claramente a questão comportamental dos alunos em relação a uma defasagem mesmo, não só de conteúdo, mas é isso que você falou, Bia, do comportamento. Por isso que, só abrindo parênteses, fechando parênteses, a importância das parcerias. A parceria, e Uhum, eu volto a reforçar, o orientador educacional sozinho não dá conta. É importante você ter parceiros, principalmente essa pós-pandemia, em que nós vamos colher ainda durante um bom tempo. uhum, Então, a uhum. questão emocional ela é significativa. O projeto educacional ele faz parte, mas é importante que você também tenha um suporte em relação a isso, né? Sim, Então, sim, os sim. psicólogos, eu bato muito nessa tecla desses maravilhosos parceiros que são os psicólogos. Uhum, uhum. Então, e a gente tem os psicopedagogos, a gente realmente tem um leque muito bacana, tem profissionais, por exemplo, terapeuta ocupacional, tem um Uma pessoal que ajuda bastante, né? Uma equipe Uhum. que dá uma base muito grande pra gente. Agora, assim, que eu estava concluindo, a questão, o ano passado, né? O ano passado, a gente teve o governador Ibanez, ele colocou como cultura da paz obrigatório nas escolas, exatamente porque não estava acontecendo isso. Quando os alunos da rede pública voltaram, tinha muito problema de violência, né? A gente estava com um problema grande de violência. E aí, como que eu vou resolver isso? Ah, vou ficar... Os primeiros casos, 5, vamos supor. Ah, eu mudo de escola. Não resolve. Na hora que você olha e Opa. vê o Uhum. tanto de problema que está acontecendo, você fala, só mudar de escola não vai resolver. Então, a Sim, gente precisava trabalhar essa cultura da paz dentro das escolas. Então, saiu, né, realmente uma obrigatoriedade que fosse trabalhado desde a educação infantil até o ensino médio, a questão da cultura da paz. Então, assim, esses são os obrigatórios, vamos dizer, né? E que, às vezes, podem surgir esses, criar a cultura da paz. Veio de fora uma obrigatoriedade pra gente, né? Além do BNCC. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar em outros projetos, sabe? Assim, a gente pode ir adaptando algumas coisas que tem que entrar. Por exemplo, eu fiz orientação sexual. Eu entendo que as pessoas, de uma forma geral, têm muita dificuldade de falar sobre abuso sexual. Então, em Maio demais. Laranja, é muito Uhum. bonito ter, né? E que bom que agora, assim, isso está sendo falado, pelo menos, né? Mas existem algumas pessoas que ainda têm dificuldade. E ok, o que a gente tem dificuldade, a gente não domina, a gente não precisa falar. A gente chama um convidado, a gente estuda, a gente faz Exato. outras coisas para poder realmente Mas incluir isso, mas não deixar de viver deixar isso, passar. fingir que não Uhum, existe, uhum. né? Então, E assim, ter assim, desculpa, só sem aproveitando problema. esse gancho, e não deixar de realizar o trabalho por conta dos seus bloqueios, das suas dificuldades, ou até das suas incapacidades mesmo, a questão de formação. A formação é significativa. Um assunto quando você traz em relação à orientação sexual, ela é muito delicada. Não dá para ter uma fala sem segurança e sem informação.
Então, todo esse processo de conclusão, de acompanhamento. Então, quando você está, né, você fala desses 3 pilares, questão família, aluno e professor, você tem que ter um embasamento teórico também, um embasamento, né, a realização da prática, para você fluir bem, porque as dificuldades vão existir, as perguntas vão acontecer e você precisa estar muito bem seguro em relação a isso. Então, se você Sim. não tem, a coisa se perde, né, Bia? E uma coisa assim, com o que você falou da parceria, por exemplo, eu tenho, né, pós-graduação em orientação sexual. Então, não só a formação, mas eu tenho facilidade de me posicionar sobre esse assunto. Então, eu já fui em várias escolas convidadas para trabalhar tanto com os alunos, quanto com o professor, quanto que para escola de pais, como se fosse escola de pais, para falar sobre esse assunto. Porque a melhor forma da gente prevenir o abuso sexual é falando sobre ele. Se eu não falar sobre ele, a criança não aprende. E não adianta eu querer falar na hora que eu vou dar ciências no 7º ano, sobre o corpo humano, e aí eu vou falar sobre abuso sexual. Não, porque a criança já foi abusada. Então, assim, eu tenho que começar lá atrás. Então, sim, na educação infantil, eu falo sobre Maio Laranja. Eu faço um trabalho gigantesco sobre Maio Laranja. Eu envolvo os professores e a gestão, eu envolvo os pais, que eu faço com os pais, porque o pai, ele tem que ficar alerta, porque a criança passa um tempo na escola, mas ela passa muito tempo em casa, né? Às vezes pode aparecer muita coisa na escola, mas às vezes muita coisa aparece em casa. Então, assim, como que eu vou ensinar para um pai que não é da área de educação algumas coisas que ele tem que ficar ligado? Ele vai ter que aprender. E olha que eu sou mãe, e mesmo estudando, gente, eu tenho minhas dificuldades como mãe, né? Claro. Então, assim, imagina as pessoas que nem são da área, né? Então, a gente realmente tem que acolher e aprofundar nesses assuntos. Eu acho que a gente, hoje em dia, mais do que nunca tem que falar também sobre o Setembro Amarelo. Ah, é um marketing e tal? Não, não é marketing, não. É Não, porque de jeito está nenhum. pipocando de pessoas precisando muito de ajuda nessa parte. É. Então, assim, para E realmente é fortalecer interessante essas alunos. isso. E a gente, muitas vezes, a gente fortalece, né, a questão do aluno, na questão do Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo, ele envolve várias questões, né? Então, a Uhum, depressão, ela não existe só com o aluno, ela existe com o profissional. Ela existe sim. também com os professores, com a equipe. Então, o cuidado que a gente precisa ter, até para esses projetos educacionais, eles precisam estar envolvidos também toda a equipe. Uhum, Então, quando, né, muito bem colocado, a Bia falou desses 3 pilares, né? A família, os profissionais dentro da escola e os alunos, né? Então, sim. vocês, né, quem está acompanhando, vê assim, a bagagem, e se a gente ficar aqui, a gente tem uma quantidade enorme para falar de projetos, enfim, em paralelo. Aí minha pergunta, Bia, o tempinho, né, tá acabando aí, traz um pouquinho, assim, na prática, você tem algum projeto em que acaba, né, envolvendo desde a educação infantil, ao ensino médio, enfim, um perfil aí de um projeto que a gente poderia mostrar aí para quem está nos acompanhando. Olha, Bia, eu fiquei pensando, né? O que que eu poderia, de repente, falar? E aí eu achei interessante uma coisa que me veio sobre orientação profissional e vocacional. A Hum. gente sempre acha que isso só é do ensino médio. Só que eu trabalho com orientação profissional desde a educação infantil. Porque é o seguinte, se a gente parar para pensar, eu sempre falo isso porque eu fiz muito tempo, quando eu trabalhei com ensino médio, eu fiz muito tempo orientação vocacional. Eu fiz curso, aplicava teste, fazia tabulação e tudo. E aí eu sempre falava, gente, a gente passa mais tempo na nossa vida profissional do que na nossa vida familiar. Se a gente Sim. contar. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Ah, eu quero escolher uma pessoa maravilhosa, vou ficar o resto da vida com ela. Gente, e a profissão maravilhosa? Você não quer escolher, você vai ficar mais tempo com ela, né? E assim, é tão bom a gente trabalhar feliz, realizado, com gás. Meu olho brilha, sabe? É. Eu não tenho aquele desespero que o pessoal fala no domingo assim: ah, vou assistir o Fantástico, começa a me dar um desespero porque na segunda eu vou trabalhar. Gente, eu amo trabalhar, amo. Você falar assim, meu Deus, vai me tirar o trabalho, pra mim é uma dificuldade porque realmente eu amo. Desculpa. E aí a orientação profissional. Só beber uma água. Bebe água. Bebe essa água. É porque eu tô com chá e Hum, tô com café. hum. Quando a gente fala sobre orientação profissional, o que que a gente pode, por exemplo, abordar numa educação infantil? A gente pode falar sobre conhecer as profissões. Tem criança que não conhece a profissão do pai. Sim.
o que que precisa ter numa profissão? Aí a criança acha que médico, qualquer médico vai botar o estetoscópio e vai escutar o coração. Não. O que que cada especialidade tem dentro da medicina? E aí eles vão surgindo dentro do que eles têm interesse, né? E a gente aprender a não podar, né? Porque tem criança que fala assim, eu quero ser professor de circo. Aí o pai, não, você não pode ser professor de circo, você vai passar fome. Gente, às vezes o menino vai para um circo de Solé, né? E aí a gente fica limitando a criança em função do que é o achado perfeito dentro da sociedade, né? Então, assim, Isso. mostrar um leque muito grande para esses alunos. E aí, por exemplo, a gente vai para uma educação para escola classe ou ensino fundamental 1. Gente, vamos botar esses meninos para fazer entrevista. Você vai trabalhar todos os componentes curriculares. Faz entrevista com as pessoas da casa, faz entrevista com quem você gostaria de ser. Eu quero ser um dentista. Procura alguém da família e vamos ser um dentista para você poder acompanhar esse dentista. O que ele faz, quantas horas ele trabalha, o que é legal, o que é importante ter. Eu tenho que ter habilidade manual. E essas coisas desenvolvendo os alunos. Vamos para o ensino fundamental 2. Faz uma feira de ciências, só que de profissão. O que o profissional tem que ter? Qual o mercado? E os meninos vão procurar panfleto, vão procurar um monte de coisa. Ensino médio, não é só focar no que eu tenho habilidade. Eu, primeiro, me autoconhecer. O que eu tenho? Gente, olha só, eu vou ser uma pessoa que vou vender tal coisa, mas eu tenho tanta dificuldade de falar com as pessoas, eu tenho tanta dificuldade de cobrar, Então, assim, quais habilidades eu preciso para essa profissão que eu quero? Perfeito. Eu vou passar tanto tempo fazendo isso, qual é a universidade que eu vou querer entrar, a faculdade que eu vou querer entrar, eu vou querer morar em Brasília, eu não vou querer... Enfim, o mundo, gente, eu falo que hoje o mundo é pequeno para esses nossos jovens. É verdade. Então, assim, o que eles precisam ter de habilidade? Eu preciso falar outra língua, eu preciso falar mandarim? Eu não sei. Então, assim, isso tudo faz parte. Não é só saber, se eu quero ser professora, se eu quero ser dentista, se eu quero... Não, é muito além disso. Então, assim, a orientação vocacional a gente tem como trabalhar em todos os anos, né? Eu trouxe esse exemplo porque para mim é uma coisa que é muito importante, assim, quando eu sempre falo com os jovens, né? Às vezes tem uma frustração, assim, poxa, mas a minha família tem a expectativa de ter tal coisa. Por exemplo, na minha família, quando eu falei que eu queria fazer pedagogia, teve, né? Mas pedagogia? E eu falei, eu amo pedagogia, né? E assim, na hora que me viram tão realizada, nunca mais ninguém questionou. É o respeito. É o respeito pelo profissional, né? Então, da maneira como você se posiciona, da maneira que você coloca, você é respeitado também. Eu não sou uma coitada, professora. Eu amo ser orientadora. Tá terminado, e eu tô vendo só nos comentários. Não, fica mais tempo. Enfim, vocês viram, né? Então, esse gostinho nesse sentido dessas possibilidades, e quando a gente fala de projetos educacionais, envolve, né, várias questões e vários exemplos. E quando, né, a gente pensa, quando eu pensei nesse projeto e a gente conversando, a Bia é uma pessoa assim, muito rica de conhecimento e de conhecimento, de excelência, de parceiros, de uma bagagem excelente. Deu para perceber. E com isso, a gente tem aí uma parceria mesmo, que vai dar uma continuidade, não vai ficar só nessa live. A gente vai ter aí, né, Bia, um projeto, Bias, curso de formação. Então, nós vamos apresentar para vocês em breve um projeto com projetos educacionais, que envolve também muito conhecimento, né, Bia, e muita prática. Esses exemplos práticos em relação a como vocês podem utilizar. Então, quando a gente tem uma live, claro, a gente está ali para compartilhar com vocês, para passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho em relação às nossas experiências. E, claro, como não dá tempo para tudo e a gente gostaria de compartilhar com vocês também, nós vamos ter esse momento, né, Bia? Ô, Bia, e além disso, assim, a gente não vai limitar para orientador, né? A gente vai fazer um trabalho para orientador, mas a gente vai fazer também o que os professores podem fazer dentro de sala de aula, eles, o que uma gestão pode fazer com relação a pais, a professores. Então, a gente vai ampliar para realmente ajudar. Tudo que a gente ama fazer, a gente vai ajudar que outras pessoas também comecem a amar, se sentir realizadas em fazer também.
É isso. Por isso que essa parceria, não é não? É isso, gente. Obrigada de novo, Bia. Obrigada por esse café com a orientadora. Agradecemos a todos que acompanharam e que depois também, em outro momento, vão ver a live gravada, enfim. E a gente vai mandar mensagem, a gente vai respondendo também, se precisar de alguma coisa. Com o maior coisa. prazer, tá? Agradeço. Obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. E, Bia, um beijo a todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau.